disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, igreja? Vamos orar, meus irmãos? Aí no seu lugar, curva a sua cabeça, em reverência, faça mais uma vez uma oração e peça a Deus que fale com você nessa manhã. Abra a tua boca e peça ao Senhor que fale, que a palavra, que é a semente dele, caia no teu coração como uma terra boa, para que ela produza fruto, para a glória do nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu me uno à oração do teu povo. Ninguém saiu de manhã de casa hoje para ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu nada tenho para dizer, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar com o teu povo, e eu peço que o Senhor me torne instrumento da tua vontade, agora, Pai, para que a tua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado nessa manhã. Fala com as tuas ovelhas, fala com o teu povo, Senhor. É o que nós oramos neste dia, e toda a igreja diz: pode sentar em nome de Jesus. Que alegria, amém, meus irmãos, a gente lê essa passagem. Nós estamos acompanhando a jornada de Abraão desde o capítulo 12. E a palavra está nos mostrando aqui que a Sara, ela diz assim: Deus me fez rir. E todos aqueles que souberem disso vão rir comigo. E isso não tem a ver só com aquele povo, não, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você ler essa passagem, ria com Sara. Toda vez que você lê, quando ela fala ali, todos os que ouvirem rirão comigo, é para a gente também rir, meu irmão e minha irmã. Mas não rir zombando. Não rir, mas rir de alegria, de vermos o poder que esse Deus tem. Amém, igreja? De fazer que na velhice, é interessante a gente olhar que 2 vezes no texto aparece na velhice. Na velhice de Abraão, Deus lhe deu um filho. Quem diria que, alguém diria para Abraão que na sua velhice ele teria um filho? Porque geralmente a velhice não é o tempo de ter filho. A velhice é o tempo de curtir netos. É verdade ou não é? Mas nós temos um Deus que é o Senhor do tempo, meu irmão e minha irmã. Nós temos um Deus que redime todas as coisas. E que não se guia por esse relógio biológico nosso. Que não tem lá na glória uma folhinha com os dias da semana, com as semanas dos meses, os meses do ano.
E dia 31, agora ele vai virar a folhinha dele lá. Isso não acontece. Mas o que nós temos que olhar é essa alegria. Estava tendo festa, irmão. Vocês leram aqui, sim ou não? Tem festa na casa de Abraão. Eles estão celebrando, há um banquete, porque o menino vingou. Veja bem, Moisés aqui está nos localizando no tempo. E Moisés está mostrando para nós que esse menino vingou, nasceu, porque quando ele foi desmamado, irmãos, pelo menos ele já tinha 2 anos, que era o natural de uma criança desmamar, amém? Entre 2 a 3 anos. Então, aleluia, vamos celebrar. Então a alegria, e quantos de nós aqui, irmãos, que estamos aqui nessa manhã, nós também não estamos esperando esse tempo, hein? Quantos aqui estão esperando também esse tempo? Pensa nisso. Quantos aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã, também não vem a hora, pastor, eu não vejo a hora também de dar o meu banquete. Não vejo a hora, pastor, de celebrar também esse milagre, de celebrar também esse tempo. E eu quero falar para você uma coisa aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã. E quero te falar que esse tempo chega. O tempo de celebrar, o tempo de banquete chega para todo aquele e para toda aquela que pela fé confia na providência de Deus. Eu quero dizer para você aqui, não é uma hipótese. Eu quero falar com você algo aqui nessa manhã, escute isso. Você que olhando para essa palavra, consegue sentir a alegria de Sara, consegue sentir a alegria de Abraão. Eles estão com o filho nos braços. E que você também, pastor, eu também tenho esperado uma promessa. Eu também tenho, pela fé, não por mim mesmo, porque por mim mesmo eu já teria desistido. Por mim mesmo eu já teria abandonado. Mas algo me faz perseverar. Irmãos, esse algo é o poder de Deus na sua vida. Entende isso? Esse algo é a fé. É a fé que o Senhor proveu. Escute bem, essa fé, ela não é algo que existe dentro de você, porque talvez por você. Queridos, vamos pensar aqui, quantos anos já havia passado desde o sai da tua terra para a tua parentela? 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou, ok? Amém? Agora ele tem quantos anos? Que a palavra de Deus nos fala? 100. Foram 25 anos. Queridos, não é fácil esperar nada por 25 anos. É uma vida. É uma vida. Quantas coisas acontecem em 25 anos? Quanta água passa debaixo da ponte em 25 anos? Quantos pôr do sol acontece em 25 anos? Não é fácil. Mas o que nós temos que fazer nessa manhã, irmãos, não é olhar para esse texto e dizer assim, ai, que fé de Abraão. Nós não temos que olhar para esse texto e dizer assim, olha, como Deus honrou a fé de Abraão. Não, a glória aqui não é Abraão e a Sara. A glória do que aconteceu aqui, escute isso, irmãos, não é deles. E é isso que muitas pessoas não estão entendendo hoje. Porque acreditam e querem, ou estão esperando. Deus, eu estou aqui, permanecendo depois de tanto tempo, depois de tantos anos, eu não desisti, honra a minha fé. Não,
Você está aí, depois de tanto tempo e depois de tantos anos, pela graça de Deus, que tem dado fé para você. Então, a Ele seja glória e a Ele seja todo louvor. Queridos, não caia nessa conversa de ir atrás de honra para você, de receber um selo de garantia para a sua fé, porque a sua fé é fruto da providência de Deus. Amém? Porque, seja sincero, humanamente falando, você já não teria desistido? Se fosse colocar na ponta do lápis, se fosse colocar ali, meu irmão, fazer um relatório, e você chegar e ver o balanço no final, humanamente dizendo, você já não teria falado assim para Deus: Deus, olha só, escolhe outro casal aí, pega outro, e a gente está cansado, Deus, a gente está moído. Irmão, não tem explicação o que é isso. A única explicação é Deus. A única explicação é Deus sustentando. Então eu quero dizer para você que está esperando o dia do banquete, eu quero dizer para você, não é uma hipótese, vai chegar. Você crê nisso? Vai chegar. É uma certeza. Eu te digo isso, meu irmão e minha irmã, é uma certeza que haverá festa e banquete na sua casa. Haverá festa e banquete na sua família. Haverá festa e banquete no seu trabalho. Haverá festa e banquete aonde você pisar a planta do teu pé. Mas que você compreenda que essa certeza não é baseada na sua capacidade. Não é porque você lutou. Escute, essa história que você leu comigo aqui não é a história de dois velhinhos lutando para ter um filho. Não é isso, irmãos. Essa história aqui é a história de Deus, que pela sua graça, porque pensa comigo uma coisa, irmãos, Deus chamou Abraão e Sara, sim ou não? Mas, veja bem, o pai de Abraão, Tera, tinha mais 3 filhos, tinha mais 2 filhos. Era Abraão, era Naor e era Arã. Inclusive, o Arã era pai de quem? De Ló. E não somente de Ló, mas também de Milca. Porque Naor se casou com a sobrinha. Então vamos olhar aqui e pensar numa coisa. Se Deus fosse como nós, que se baseia nas capacidades e nas potencialidades humanas, concorda comigo que Abraão e Sara estavam fora? Sim ou não? Não põe a parte porque a mulher é estéril. Mas daquela família de homens férteis, de mulheres férteis, Deus escolhe justamente os que não podem ter. Para quê? Para que a glória fosse deles? Para que agora no final a gente olhasse para essa palavra, pensasse assim: olha a luta de Abraão e de Sara teve uma recompensa. Não quero desmerecer a luta deles, porque foi uma luta. Você que está acompanhando comigo aqui as pregações, estamos hoje na 11ª. Foi luta ou não foi? E quanta luta, quanta batalha, meu irmão. Só que tudo isso tem um fundamento, irmãos. Não é a vontade de Abraão e de Sara de vencer. Eu não quero pregar isso aqui.
Eu não quero ensinar isso para você. Que a tua vontade de vencer tem que ser maior do que os teus problemas. Porque nem todo dia você vai levantar com vontade de vencer. Porque vai ter dia que você vai querer mesmo jogar o pano. E aí, o que você faz? Você vai achar que você nem é crente. Porque você ouviu o pastor falar que o crente fiel é aquele que levanta todo dia para vencer. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem dia que o sol está brilhando lá fora, mas aqui dentro, ó, há uma tempestade. Aqui, ó, nuvens, amém? Cobrindo todas as coisas. E aí, faz o quê? Vai entrar em complexo? Porque o pastor disse não, para a gente não... Irmãos, é Deus. É toda dele. Esteja disposto, eu quero mostrar para você isso nessa manhã. Esteja disposto, disposta. Não é uma hipótese. Esse tempo do banquete, da alegria, mas não vai ser mérito seu. Vai ser na providência de Deus. E a providência de Deus vai cumprir todos os propósitos que o Senhor tem na sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? A providência do Senhor. O tempo de Abraão e Sara rirem não chegou por seus méritos, irmãos. O tempo de Abraão e Sara chegou não por seus esforços. Ah, Deus está vendo quanto nós estamos. Não, a verdade é que Ele, em sua divina providência, preparou todas as coisas, cuidou de todas as coisas. Como Deus cuidou desse casal, sim ou não, irmãos? Como Deus os amparou, como Deus os protegeu deles mesmos. 2 vezes esse homem pega a esposa e coloca a esposa dentro de um harém de um outro rei, sim ou não? 2 vezes. Não preserva, não tem cuidado, como eu falei na semana passada. E não somente isso, no meio da história aparece uma empregada, que eles acreditam ser a solução para a vida deles, e não foi. Deus estava o tempo todo conduzindo todas as coisas, irmão. Pastor, mas se for assim, então nós somos que nem bonecos? Porque o que o senhor está falando para mim é que parece que nós somos bonecos. Que Deus decreta as coisas, Deus determina as coisas, e a gente vai indo lá, e Ele vai cuidando de tudo. Sim, é isso aí, meu irmão, e louvado seja Deus. E levantemos a mão para o céu, não porque somos bonecos de Deus. Não estou falando isso. Porque ainda assim, Deus conduzindo todas as coisas, ainda assim é a nossa vontade. É responsabilidade nossa, mas a graça é dele. Você entendeu isso? Então, veja bem uma coisa, irmãos. O que eu quero que você compreenda é que Isaac não é filho da fé de Abraão e de Sara. Guarde isso no seu coração. Talvez você não vai gostar nada do que você vai ouvir aqui, mas você vai ouvir nessa manhã. Você que gosta de exaltar a fé. Você que gosta de dizer não, depende de mim. Você talvez não vai gostar, mas que você abra o seu coração e ouça o que o Senhor está falando com você nessa manhã. O que tiver que acontecer na sua vida não será fruto da sua fé. A sua fé é fruto da providência de Deus. Isaac é filho do decreto e da providência de Deus. Quem entende o que eu falo aqui? Diga amém, Jesus. Porque, irmãos, nós temos que lembrar uma coisa. Abra comigo aí em Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis 3. Não é 13 não, 3. Para ficar melhor para vocês, Gênesis 3. Amém? Tecla SAP. 3. Agora ficou melhor? Então tá bom.
Está escrito aqui o que no versículo 15? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Toda movimentação que aconteceu na vida de Abraão e de Sara está fundamentado nessa promessa aqui. Como assim, pastor? Pensa comigo, irmãos. O Messias caiu do céu? Ele veio voando? Ele nasceu. E ele nasceu de um povo. Ok? Ele tinha uma descendência. Sim ou não? Então o que nós estamos vendo aqui com Abraão e Sara? É Deus se movendo, decretando que vai nascer da semente da mulher um que vai pisar na cabeça de quem? Da serpente. E agora Deus está se movimentando para isso. Então, meu amado e minha amada, o nascimento de Isaque precisa ser entendido claramente como exemplo da providência divina. O que significa isso, pastor? Ele só aconteceu. Esse nascimento aconteceu contra todas as expectativas naturais. Sim ou não? Ao longo desses 25 anos, o que Deus estava fazendo? Tirando toda e qualquer possibilidade de que aquilo acontecesse de forma natural. Embora a criança vá nascer de forma natural, ela teve que esperar 9 meses, a sua geração naquele ventre foi algo que foi pelo poder de Deus. Amados, contrariando todas as expectativas, o nascimento de Isaque é resultado da ação direta de Deus. É resultado da promessa de Deus e da intervenção de Deus. Eles eram muito idosos quando Isaque nasceu. Se ele tem 100, ela tem 90. 89, 90, 91, mas está ali, regulando as coisas. E eu pergunto para você, irmão, há possibilidade natural de um homem de 100 anos, uma mulher de 90, carregar um filho no braço? Não, meu irmão e minha irmã, nem hoje, nem com a medicina. Nem com a medicina hoje. Mas a Cláudia Raia teve com 50. Com 50, agora você colocar uma mulher de 90 anos em risco para ter um filho, eu digo para você, é certo isso? Não. Então, ouça, a palavra de Deus, o Senhor disse a Abraão, eu vou fazer de você o quê, meu irmão e minha irmã? Uma grande nação. E por que Deus quer fazer de Abraão uma grande nação? Porque Deus se apaixonou pelos lindos olhos azuis de Abraão, irmão. Por que você acha que Deus queria fazer de Abraão uma grande nação? Porque o Messias viria dessa grande nação. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Escute isso é maravilhoso. Deus fez uma promessa específica, que ele teria um filho. Fez ou não fez? Fez. E o que Deus fez? Preservou. Guiou aquele casal 25 anos até o cumprimento dessa promessa. Deus interveio sobrenaturalmente para que a concepção e o nascimento ocorressem. Então o que isso mostra? Isto mostra Deus dirigindo a história, a sua providência. Isso é uma doutrina na teologia, meu irmão e minha irmã. Não é só soberania. Na sua soberania, escute, guarde isso no seu coração. Na sua soberania, ele decreta todas as coisas. Amém? E ele pode decretar, porque ele é Deus.
Se na sua soberania Ele decreta, na sua providência Ele prepara todos os meios para que o seu decreto seja estabelecido. Nós não precisamos temer. Só o que nós precisamos, irmãos. Se há uma luta, eu quero dizer para você, se há uma luta, essa luta tem que ser só uma coisa: viver debaixo do propósito de Deus. Só isso. Porque quando a gente caminha assim, meu irmão, o tempo do banquete vai chegar também. Talvez a maior tentação que nós temos é essa. É querermos que Deus faça as coisas do nosso jeito. É nos precipitarmos como Abraão e Sara. E arrumar uma maneira daquilo acontecer. Não, em nome de Jesus, acalma o teu coração. A todos que estão aqui esperando o tempo do banquete. A todos que estão aqui esperando o tempo da festa. Acalma teu coração. Tão somente caminha debaixo do propósito que Deus tem para você. Somente isso. Somente isso. Caminha debaixo do decreto de Deus. E você vai ver Ele provendo todas as coisas, inclusive a fé. Inclusive a fé. Então, irmãos, o nascimento de Isaac é um exemplo clássico dessa providência. O cumprimento da promessa, a atuação de Deus acima das limitações humanas, a condução da história conforme o seu plano, meu amado e minha amada. A questão nessa história é que nós estamos vendo às vezes, sabe, quando a gente vai para o capítulo 12, e a gente vê Deus chamando Abraão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que Deus chamou Abraão e Sara para uma parceria. Deus não faz parcerias, Deus faz alianças. Você entende isso? Sabe que Deus não faz parceria com você? E ainda bem que Ele não faz parceria com você, porque você não cumpre o que você promete. É verdade ou não é? Para com esse negócio de querer, não, eu sou fiel. Você sabe que você não é. Você luta para ser. A gente luta ou não luta? Mas, meu irmão, quantos votos quebrados? Quantos propósitos que ficou pelo caminho? Então, glória a Deus que Ele não faz parceria com a gente. Ele já logo se aliancia conosco. Aleluia. Glória a Deus. Ele já logo vem, vão fazer uma aliança. Só que o que é maravilhoso nessa aliança é que Ele também não cobra nada da gente. É que Ele subiu naquela cruz sozinho. Derramou todo o seu sangue. Caminhou por aquele caminho. Para se aliançar comigo e com você em Cristo Jesus. Então não é história de parceria. Não é Deus chamando, já pensou? Deus chamando Abraão e Sara. Olha, eu vou contar aqui um plano que eu tenho com vocês, para vocês. Vamos ver se vocês vão, que a gente pode fazer uma parceria, hein? Ó, que legal. Eu tenho uma ideia de gerar um povo para o meu filho nascer. E eu queria saber se vocês queriam ser meus parceiros. Eu queria saber se vocês queriam, né? Porque a gente faz o seguinte, olha só. Vocês entram com a fé e eu entro com o milagre. Ok? Vamos fazer assim? Vocês aceitam? Não! É a história de Deus em sua providência, guiando todas as coisas para o cumprimento do seu propósito, de Gênesis 13:15. Vai nascer da semente da mulher o que vai pisar na cabeça da serpente. E toda a história da Bíblia é isso, meu irmão. É Deus na sua providência guiando a história. Queridos, esse filho não caiu do céu, como eu falei, ele tinha que ter uma descendência. Então o que nós precisamos nessa manhã, irmãos? Tirar o foco de nós.
tirar. Eu sei que tem gente que não gosta do que eu prego. Se incomoda. Poxa, mas o pastor não podia pregar umas outras coisas. Porque eu vejo uns pastores aí pregando uns negócios bacanas pra caramba. Poxa, eu vejo os outros pastores pregando aí, eu fico com meu coração assim, sabe? Amém, aleluia. Eu vou para a igreja. Ai, eu já sei o que ele vai pregar. E eu nem preciso ir, porque eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar, nós temos que ser bíblicos. Nós temos que ser cristocêntricos. Fica chato, pastor. Mas meu irmão e minha irmã, essa é a visão dessa igreja. Ser uma igreja bíblica e cristocêntrica. Que está disposta, meu irmão e minha irmã, a dar a Deus toda a glória. O foco aqui é Ele, meu irmão e minha irmã. E nós levantamos a mão para o céu, porque Ele ainda nos escolheu para nos usar como instrumentos ao longo da sua história. É isso. Estamos deveras focados em nós, irmãos. A nossa glória está... Deixa eu te falar uma coisa. Há uma glória. Mas eu quero te explicar que a nossa glória está em, apesar das nossas fraquezas e incapacidades. Quem reconhece aqui que é fraco e incapaz? Irmão, todo domingo, toda semana para mim é um desespero, você sabia disso? Até chegar domingo. E depende do domingo, eu ainda vou embora mais desesperado ainda. É uma angústia. Não fica pensando que, olha, pastor que disser assim, eu domingo chego lá amarradão e não tenho nenhum problema, meu irmão, é muito sério você abrir aqui a escritura e falar, assim diz o Senhor. Há 30 anos eu sofro essa aflição dominical. E amém, glória a Deus por isso. Então, mas eu estou colocando isso, que eu me reconheço incapaz, irmãos. Eu me reconheço. Quando eu vou estudar o texto bíblico, eu fico ali olhando para aquele texto, dizendo, Deus, eu não sou capaz, fala. Eu não sou capaz, fala. Eu não sou capaz, fala. A nossa glória é essa, apesar de nossas fraquezas e incapacidades, termos sido inseridos na sua história. A glória de Abraão e Sara é essa. Qual é a capacidade que Yahvé encontrou neles? Nenhuma. Sim ou não? Nenhuma. E eu pergunto, apesar das fraquezas e das incapacidades, Deus desistiu de escolhê-los? Não. Não, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque para Deus tanto faz fértil quanto estéril. Para Deus tanto faz. Porque na sua providência Ele vai prover todas as coisas necessárias para que o seu propósito se cumpra. Ele vai se encarregar. Ele vai cuidar de todas as coisas. E aí, agora escute. Mas é agora que entra a fé. Nós vamos precisar da fé sim, meu irmão, para vivermos o propósito de Deus. Nós vamos precisar. Mas, veja o seguinte. Uma mulher, toda mulher, ela crê, ela tem fé que ela pode ser mãe, sim ou não? Sim ou não? Toda mulher. Né? Chega uma certa idade, ela começa a menstruar, significa que ela está ovulando, não é isso? Então está tudo bem ali. O seu organismo está produzindo óvulos, não houve fecundação, ela vai menstruar, está tudo bem. Então ela tem fé ou não tem? De que ela pode ser mãe, até que ela descobre que não pode. Até que, apesar de tudo isso, ela tem o potencial. Ela tem útero, ela tem trompas, ela tem ovário, ela menstrua, até descobrir que não pode. E aí? E agora? O que ela precisa? De um milagre. E aí que entra a fé. Mas essa fé, é Ele quem dá. É Ele que vai gerar.
Nós tivemos aqui na igreja, no Dia dos Pais, uma festa. Quem estava aqui lembra disso. Não vai ter como nunca mais eu pregar essa mensagem aqui e não lembrar de Isaías e Letícia. Acho que nunca mais, quando eu falar de Abraão e Sara, eu não vou conseguir me ligar com eles. Porque nós acompanhamos todo esse processo e oramos. Quantas vezes na célula? Teve até um dia que a Karen se levantou lá numa autoridade do Espírito. Mandou o Bernardo pegar o óleo. Verdade. Pega lá o óleo. O Bernardo veio com o óleo, ela cheia da graça, botou a mão e orou. Não estou falando que isso foi ela que fez. Mas nós oramos, nós clamamos, nós colocamos diante do Senhor. Eles procuraram até meios que não são naturais. Até meios que não são naturais eles procuraram. Sabe como é que ela engravidou? Naturalmente. É esse Deus que a gente serve. Amém, meu irmão? Ela, queridos, olha a maravilha. Ela engravidou com o útero inflamado. Porque esse Deus, quando Ele quer, e nós estamos debaixo de um propósito dEle, escute uma coisa. Guarde essa frase no seu coração. Promessas viram sonhos. Tá? Porque veja bem, Deus não prometeu para Abraão um filho? Enquanto esse filho não nasceu, o que era esse filho? Um sonho. Mas que se tornou? Então a gente pode sonhar. Eita, pastor, agora aleluia. Que Deus fez, Deus ouviu minha oração. Ai, Deus ouviu minha oração. Eu orei por esse dia. Escute. Promessa de Deus, até que se cumpra, é sonho. Para nós. Porque Deus está conduzindo toda a história para concretizar o seu decreto. Só que sonho não vira promessa. Guarda isso. Promessa de Deus vai virar sonho até que ela... Agora, os teus sonhos, irmão, você não pode querer transformá-los em promessa. Cuidado com isso. Entendeu isso que eu estou falando? Sonhe. 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 Porque enquanto não acontece é sonho. Mas há uma certeza no seu coração, é promessa de Deus. Mas não queira transformar o teu sonho em promessa. Porque você vai se frustrar. Porque Deus não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com aquilo que Ele decreta. E aquilo que Ele decreta, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Nós vamos caminhar aqui mais para frente. Eu não quero ler muito texto, eu quero apenas falar isso para você. Quando a gente lê, igreja, escute todo o capítulo, toda essa passagem. O foco aqui está em Deus, meu irmão e minha irmã. É Deus cumprindo o seu propósito. É a graça de Deus, é a providência de Deus, agora inclusive para aqueles que não são da aliança. Olha que interessante esse Deus. A providência de Deus, irmãos, não é algo exclusivo para os crentes. A providência de Deus está sobre toda a sua criação. Crentes e não crentes são abençoados pela providência de Deus. Você sabia disso? Porque quando a gente olha para a segunda parte da passagem, escute, a partir do versículo 9, olha aí no seu texto. A partir do versículo 9, aconteceu um problema nessa festa. Há um conflito, há ou não há? O que aconteceu? A Sara pegou o enteado, zombando do filho dela. Sabe qual é essa palavra? Riu. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Nós temos agora um outro riso na história.
Nós já tivemos o riso de Abraão, lembra disso? Um riso de admiração. Nós tivemos o riso de Sara, lembra disso? Um riso de incredulidade. Agora nós temos lá nos primeiros versos o riso de todo mundo, glorificando a Deus. E agora nós temos o riso do Ismael, de escárnio, que era igual a mãe, né? Verdadeiramente, quem aos seus puxa, não degenera. Se a mãe zombou da senhora, o filho está zombando do irmão. Não é? Tem uma tia minha que fala, quem aos seus puxam, não furtam, herdam. E a gente nunca mais esqueceu dessa frase. Nós estamos vendo Ismael agora caçoando do irmão. Ele deve ter por volta aqui de 15 a 17 anos. Escute. O Isaac tem de 2 a 3 anos. O que interessa aqui é que aquilo incomoda a Sara de uma tal maneira, e a Sara fala para Abraão fazer o quê? Manda fora. Manda fora. Abraão, escute, rapidinho, ele se incomoda. Porque socialmente falando, irmãos, isso não podia acontecer. Socialmente falando, um homem nunca podia despedir a sua concubina junto com o filho. Não era socialmente aceito. É sua concubina, é seu filho, agora vire-se. O incômodo que Abraão sente é por causa disso. Como é que vão me ver aí fora? Eu dirijo um clã, eu tenho pessoas a liderar, como é que vão me ver? E nesse conflito, Deus vem até Abraão, irmãos. Olha que interessante, nesse conflito, conforme diz o texto, Deus vem e fala o que para Abraão? Não fique com medo de fazer o que a Sara está te mandando. Pode despedir o seu filho e a escrava, porque eu vou fazer também dele uma grande nação. Aqui a gente podia falar, irmão, sabe sobre o quê? Rapidinho. Pessoas que têm dificuldade de entender a eleição. Quando Abraão mandou no outro dia cedo a sua escrava com seu filho embora, ele não fez isso por escolha dele. Porque por ele não teria feito. Sim ou não? Quem escolheu entre aqueles 2 filhos de Abraão? Em igreja? Deus. Entendeu a eleição? É Deus que escolhe, meu irmão e minha irmã. Foi Deus que escolheu os descendentes de Sete. Foi Deus que escolheu dos filhos de Noé. É Deus sempre escolhendo. A Bíblia mostra tudo isso para nós. Você que tem tanto amor por Israel, eu oro tanto por Israel, pastor, e aí você diz assim, mas em eleição eu não creio. Ué? Então pare de orar por Israel, porque quem Israel é? Um povo que a despeito de todos os outros, foi escolhido, meu irmão e minha irmã. A escolha aqui não é de Abraão, a escolha é de Deus. Mas eu quero rapidamente continuar aqui. E o que nós vemos nessa história? Novamente, a mulher sai para o deserto e ela leva um pouco de comida, leva água, no meio do caminho tudo acaba. O menino começa a ter sede, há um drama aqui. Novamente, um anjo fala com essa mulher. Ela coloca o filho debaixo de um arbusto. Ela vai à direção, como diz, de um tiro de pedra, porque ela não quer ver o filho morrer. Mas lembra lá quando Deus encontrou com ela no deserto? O que Deus falou para ela? Volta lá para a casa da tua senhora, porque eu vou fazer do teu filho uma grande nação. Mas o drama, a realidade da situação apaga aquilo da mente de Agar. Ela acha que o menino vai morrer, mas o anjo interfere e fala, não vai morrer. Inclusive o anjo mostra para ela um poço,
que ela não estava conseguindo ver. E aí ela bebe aquela água, ela dá água para o filho, e aí o Senhor dá uma ordem para ela: pega ele, levanta ele, caminha com ele, porque eu vou fazer dele uma grande nação. E o que nós vamos ver aqui no final da história de Ismael? Acompanhe comigo aqui, por favor, abra sua Bíblia aí de novo. Lá no versículo de número 20. Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Queridos, o que a gente está vendo aqui nesse capítulo, como eu falei para você? Providência de Deus em todas as coisas. Providência de Deus para os crentes, Abraão e Sara, sim ou não? Mas Abraão é bom, hein? Mas providência para aquele que não era da aliança. Porque Ismael, apesar de ser filho de Abraão, não era da aliança. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a graça comum de Deus está sobre todos. Entende isso? Novamente eu digo, a providência não é algo exclusivo para os crentes. Apesar dos incrédulos não reconhecerem isso, Deus está conduzindo a vida deles. E Deus está até abençoando eles. Porque nós vemos o quê? O Ismael sendo abençoado. Está escrito, Deus estava com o menino. E ele cresceu, ele se fortaleceu, ele se tornou flecheiro, ele casou-se, ele constituiu família. O que é isso? Deus cuidando. Mas apesar, meu irmão e minha irmã, escute isso, de Deus estar cuidando, apesar de nós vermos Ismael prosperando e sendo abençoado, a despeito dele ser o eleito, o que nós temos que entender com esse texto agora? Que prosperidade e bênção não são sinais de salvação. Amém? Guarde isso no seu coração. Porque a gente tem um salmo na Bíblia, o Salmo 37, onde Deus está acalmando o salmista, dizendo para o salmista: olha, não se indigne, não se apavore quando você ver o ímpio prosperar. Não está escrito isso? Não é o salmo que fala, descansa no Senhor, espera nele, não é isso? Alegra-te no Senhor e ele satisfará do seu coração. É um salmo que Deus está acalmando o salmista, porque isso acontece vez ou outra conosco. Porque para a gente viver as promessas de Deus, é ou não é? É só pela providência dele, é ou não é? Mas a gente às vezes olha pessoas que não estão debaixo da aliança e você vê elas prosperando. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, você que não está debaixo da aliança. Não, pastor, eu estou debaixo, não está. Se você não está, não abraçou os dogmas que você precisa para estar em aliança, que é batismo e ceia, você não está aliançado com o Senhor. Escute isso, não está. No seu coração você acha que está, mas ninguém está em aliança de coração com Deus. Aliança com Deus no Novo Testamento se faz confissão pública de fé, batismo e ceia do Senhor. Mas há pessoas que acreditam assim: ah, mas eu sou abençoado. Sou abençoada. Ismael foi abençoado, foi ou não foi? Mas era da aliança? Não. Porque isso é graça comum, meu irmão. Eu quero terminar falando algo para você que está aqui nessa manhã, tanto para você que está esperando o tempo do teu banquete, que como é bom viver debaixo dos decretos de Deus. Que a sua luta seja essa: não sair debaixo dos propósitos do Senhor. Não sair debaixo do decreto de Deus, porque Ele vai conduzir toda a história. Ele vai prover
tudo que for preciso para que se cumpra todas as coisas de acordo com a sua vontade. Muitos crentes hoje não entendem nem os decretos e nem a providência de Deus. Creia, confie. E aí eu quero também dizer a você que está aqui, meu irmão e minha irmã, você pode até estar sendo agraciado pela providência de Deus ou agraciada, mas não está fazendo parte da aliança. Só que hoje você pode passar a fazer. Hoje pode. Hoje é possível que você também passe a fazer parte. E não queira só ser abençoado. Porque eu vou repetir aqui de novo. Bênção não é sinônimo de salvação. Deus pode abençoar muito você. Mas Deus pode, olha, abrir uma porta que todo mundo vai ficar assim. E não quer dizer que você está salvo. Vença a dureza do seu coração nessa manhã. E faça uma aliança com Jesus. Aceite a aliança que Deus já estabeleceu. É Cristo, não tem outro. Não tem outro fundamento, senão Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, por favor, toda a igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu não posso terminar essa palavra não fazendo isso. Não posso terminar essa mensagem. Não é um apelo que eu quero fazer, eu não quero apelar para nada. Eu não quero fazer um apelo como que nós precisamos que você, não, você que precisa. Você que precisa firmar uma aliança com Deus. E entender que você vai, olha só, você vai poder continuar sendo abençoado. Fora da aliança, tá? Vai poder. Vai ou não vai? Vai. Você acabou de ver no texto, meu irmão. Deus cuidando de uma forma tão carinhosa de Agar e Ismael. Cuidou ou não cuidou? Mas isso não significava que eles eram da aliança. Você pode fazer uma escolha hoje. Você pode fazer uma escolha hoje. Em fazer essa aliança com Jesus. Se você já fez, amém, está feito. Só faz uma vez.